Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores, este último da 7ª temporada. É tempo de fazer balanços do último ano pastoral. No nosso espaço de entrevista vamos conversar com o cônego Ricardo Henriques e também com Manuel Santos Narciso e vamos fazer o balanço do último ano pastoral e também destes últimos meses com o novo episcopado em Angra do Heroísmo. Mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. O bispo de Angra acabou de dispensar por um período de 5 anos o padre Jorge Ferreira, atual capelão da Santa Casa da Misericórdia de Angra e reitor da Igreja da Misericórdia, que passará a ser colaborador do Dicastério para o Culto Divino e para a Disciplina dos Sacramentos em Roma, a pedido deste organismo da Cúria Romana. Um convite que, claro, honrou o sacerdote. A minha missão em Roma será colaborar com o Pontifício Colégio Português como diretor espiritual, uma nomeação feita pela Conferência Episcopal Portuguesa, saída ao conhecimento nesta quarta-feira, e também vou colaborar com o Dicastério para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, que é um departamento da Santa Sé que colabora com o Santo Padre no governo da Igreja Universal, nomeadamente nesta área da liturgia. Só depois o Bispo diocesano autorizar é que é contactado o sacerdote em questão, seja em que circunstâncias for, depois tudo isto é conversado. Claro que aceitei com alegria o desafio que me foi proposto. Saí de Roma há 3 anos para desempenhar várias funções aqui na Diocese, e agora, pronto, é-me colocado o desafio para regressar a Roma, já não como estudante, mas como colaborador na Santa Sé também, para acompanhar os sacerdotes e estudantes em Roma. Não esquecendo também que ainda tenho o meu doutoramento para concluir, e portanto no próximo ano académico, e portanto o trabalho não vai faltar, certamente. Numa nota publicada pela Diocese, a Diocese de Angra deseja ao padre Jorge Ferreira uma profícua missão nas novas funções que vai assumir em favor da Igreja. O padre Jorge Ferreira é o segundo sacerdote açoriano a servir no Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Antes dele esteve o padre João Bairos, da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, natural de Santa Maria. 38 Irmandades da Ilha Terceira estarão presentes no último dia das festas sanjoaninas, na maior festa em honra do Divino Espírito Santo da Ilha Terceira, inclusive a Irmandade de Alenquer, cidade irmã de Angra. A organização é do Departamento de Etnografia das Sanjoaninas, liderado por João Paulo Cota. A coroação das Sanjoaninas este ano está a ser preparada nos mesmos moldes do ano passado. Estão 38 irmandades confirmadas para a coroação das Sanjoaninas. Temos a participação da Irmandade de Alenquer, que também vai marcar a sua presença cá no desfile da parte da coroação e a sua Filharmónica. Já estiveram cá, só que este ano vem uma Filharmónica de Alenquer. Aí sim é a primeira vez que vem a Filharmónica. Vai haver concentração na Igreja da Misericórdia, vem em cortejo até à Igreja da Ação, onde será celebrada a Eucaristia, a coroação das 38 Irmandades, são 38 crianças a serem coroadas, uma coroa e uma bandeira de cada Irmandade. Depois segue-se o cortejo até o Império de Baixo da Rua de Baixo de São Pedro, onde vai ser benzida a massa e o alfenim e distribuída às pessoas participantes das Irmandades que participam na coroação. Todas as Irmandades da ilha juntas numa única coroação. João Paulo Cota destaca a importância desta coroação também para os imigrantes que visitam a Terceira pela altura das Sanjoaninas. Cerca de 60 lugares para a subida à montanha do Pico estão ocupados depois de abertas as inscrições no passado domingo. Ao todo, 160 vagas. Os jovens que vão à Jornada Mundial da Juventude têm prioridade porque, aliás, são eles o centro desta iniciativa. Já temos praticamente jovens das ilhas todas, faltam-nos apenas 3 ilhas e nota-se que há um entusiasmo grande. Há ilhas com maior número e outras com menores números, mas importa é como o nosso bispo nos pedia,
que haja uma representação de todas as ouvidorias. Eu penso que isso vai-se conseguir, e estamos a conseguir, há um entusiasmo, e também há um entusiasmo da parte dos adultos. Há muitos adultos a manifestarem também a vontade. O que nós estamos a dizer, de facto, é que esta é uma atividade de jovens, com jovens e para jovens. O padre Norberto Brum, da Pastoral Juvenil da Diocese, diz que no sopé da montanha haverá uma vigília e uma celebração para os jovens que não sobem ao ponto mais alto de Portugal. Tudo aponta que vamos ter os números bem altos e há um entusiasmo muito crescente. Eu estive durante esta semana passada nas jornadas do Episcopado e há muitos bispos e muitos comitês diocesanos de outras dioceses, de facto, a elogiarem esta iniciativa e também manifestarem alguns o desejo de quererem participar neste momento que já é, podemos dizer, quase um envio quase nacional lá no ponto mais alto de Portugal. Comunicação social local, nacional e internacional já mostraram interesse na iniciativa que, garante o padre Norberto Brum, será diferenciada para os jovens e testemunhada pelos jornalistas. Segundo os últimos dados que recebi, é que nós temos já mais de 10 órgãos de comunicação social, incluindo fora de Portugal. Incluindo fora de Portugal há uma rede de comunicação, a Reuters, que está interessada também em participar. Estamos a notar um grande envolvimento neste que é o acontecimento. Agora, para nós isto é importante, projeta a nossa diocese, projeta a Jornada Mundial, projeta os jovens, mas não queremos que isto seja apenas um momento mediático, não queremos que isto seja um momento apenas para a televisão ou para fazer cartaz. Queremos que este seja um momento de espiritualidade, de encontro, de celebração e um momento de vida. Ainda esta semana partilhava com o Dom Armando e o Dom Armando comigo ao falarmos neste assunto, que nós não vamos fazer as coisas para a televisão ou para a rádio ver, para o jornal publicar. Nós vamos fazer para os nossos jovens e com os nossos jovens. A coordenação da comunicação social decorre com normalidade, mas as comunicações na montanha poderão não permitir alguns diretos e publicações mais imediatas no dia 24 de julho. A cidade de Ponta Delgada prepara-se para acolher as festas do Divino Espírito Santo no domingo de 9 de julho. As festas serão presididas pelo Bispo Dom Armando Esteves Domingues. A estrutura é eminentemente social. É também festiva e é celebrativa. Social porque a entidade que promove essas festas, que é a Câmara Municipal, tem essa preocupação de atingir as instituições sociais. E é festiva porque também procuramos que o Espírito nos liberte de muitas tensões e de muitas dificuldades do dia-a-dia. E a parte cultural. Há alguns anos que Ponta Delgada promove também uma conferência, diz o padre Nemésio Medeiros, da Matriz de Ponta Delgada. Esta festa já vai na sua 11ª edição, se não me falha a memória, e a partir da terceira ou da quarta começamos a ter uma conferência que marcava um pouco a dimensão cultural acerca da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tivemos aqui várias pessoas, começou com o Padre Rego, passou aqui o Cardeal Patriarca do Manuel Clemente, passou aqui do Carlos Azevedo, etc. Outros, sem ser clérigos, também passou aqui leigos, como o Bagão Félix, e etc. E agora, este ano, como temos o nosso bispo pela primeira vez, ele irá fazer esta conferência na quarta-feira e depois partilha na sexta-feira a bênção da dispensa, o sentido da dispensa, o sentido do ter para sobreviver e para convivermos em solidariedade. No sábado é partilha. O fim da nossa ação é a Eucaristia, no dia 9, que é no domingo, e será presidida por Dom Armando. A reza do terço fica a cargo da Legião de Maria. São estas as festas do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, nas suas diferentes dimensões. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros.
A Rapariga do Artifício é um recente filme de ficção científica. Trata-se de uma produção independente, mas bem conseguida, e que lida com um dos grandes temas da atualidade, a inteligência artificial. Tudo se centra em Cherry, uma moça que percorre as plataformas de conversação na internet em busca de predadores sexuais. O seu objetivo é identificá-los e denunciá-los às autoridades. Cherry é organizada, inteligente e incansável. Para além disso, é também alguém que não existe, um produto digital criado por computador. O filme consiste sobretudo de diálogos e estes são tão interessantes quanto fáceis de seguir. Cherry percebe muito da natureza humana, mas o que pensa ela sobre si própria? Será ela mais do que humana ou apenas algo de diferente? Apesar de não ter sentimentos, ela simula-os com perfeição e esses sentimentos acabam por ter as mesmas consequências que os reais. Até onde irá a sua evolução? E não tem ela o direito de dizer mentiras como qualquer ser humano? Construído quase como uma história de mistério, A Rapariga do Artifício é um filme que nos faz pensar. A sua reflexão sobre a condição humana ecoa o melhor de Blade Runner, ou Ex Machina, ou Uma História de Amor. Estamos perante uma obra importante, feita numa escala muito mais pequena, mas que ganha por ser muito mais plausível e próxima da realidade atual. A Rapariga do Artifício é um clássico imediato, cinema de primeira água, para ver e rever. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E neste Igreja Açores vamos ter uma conversa a três neste último programa desta 7ª temporada do programa. Vamos fazer um balanço e analisar este ano de 2023 com um novo episcopado na Diocese de Angra e também os últimos meses de 2022. Comigo está José Manuel Santos Narciso, jornalista e comentador, e também o cônego Ricardo Henriques, diretor do Serviço Diocesano das Comunicações Sociais da Diocese de Angra. Obrigada aos dois por estarem connosco neste programa. Foi um ano de recomeços, com avanços e recuos. A pandemia deixou algumas sequelas na vida cristã dos açorianos. Concorda com esta afirmação, Santos Narciso? Em primeiro lugar, boa tarde para a Tatiana e também para Padre Ricardo Henriques. Um gosto estar no Igreja Açores no final de mais um ano pastoral. O balanço que se pode fazer deste ano é que foi um grande ano de advento para a Igreja Açoriana. Concretizou-se a vinda do novo bispo no mês de janeiro, no dia 15 de janeiro, e o tempo do balanço é essencialmente motivo para muita alegria, essencialmente, e para muita esperança, porque a vinda do Sr. Dom Armando Esteves Domingos foi uma lufada de ar fresco para a Igreja que estávamos a precisar, e eu diria quase como Santo Agostinho, feliz culpa que tal Redentor nos mereceu, e agora também feliz espera que tão bom Bispo nos proporcionou. Já vimos, e eu creio que é preciso relevar isto, embora não seja um tempo de fazer grandes balanços, porque 6 meses são mais uma introdução do que tempo para balanço, mas há bons motivos de esperança, e o Sr. Dom Armando mostrou aquilo que vem, um bispo de proximidade, um bispo que tem estado junto das pessoas e um bispo que marca por onde passa, essencialmente fazendo uma diferença grande, porque a simplicidade, mas ao mesmo tempo a frontalidade e a autenticidade têm que ser reconhecidos. E vimos isto já, vou falar mais concretamente na ilha de São Miguel, onde estou e tenho acompanhado de mais perto as questões pastorais. 2 momentos muitíssimo fortes, com a presença de Dom Armando, a reunião preparatória
para os romeiros de São Miguel a mensagem que ele passou do dinamismo que as romarias têm de ter e também a excelente prestação que fez durante todas as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em que as suas homilias, os seus discursos, as suas intervenções nos diversos momentos trouxeram uma aragem, um reavivar extraordinário que é bom realçar no final deste ano. Para não falar também na reunião do Conselho Presbiteral, cujo comunicado final, melhor que eu, falará o cônego Ricardo Henriques, mas que também marcou por uma linguagem nova, bastante acessível e que agora está como semente e nós esperamos que possa germinar. Obrigada, Santos Narciso. Passo agora a palavra ao cônego Ricardo Henriques. Como é que foi, e já que estamos a particularizar, eu ia partir do geral para o particular, mas já que estamos a particularizar na chegada de Dom Armando à Diocese de Angra, como é que foi recebido o novo pastor pelo clero açoriano? Boa tarde a todos, os ouvintes. Naturalmente que, estando já há mais de um ano em sede vacante, era grande a expectativa na vinda do novo bispo. E com estes 6 meses que temos, com a presença de Dom Armando na nossa diocese, eu creio que as expectativas não foram goradas, antes pelo contrário. Como já referiu o Santos Narciso, o Sr. Dom Armando tem marcado a sua presença pelos diversos sítios onde passa, em quase todas as ilhas onde já esteve, e as suas intervenções são realmente reveladoras de alguém que é muito próximo, que tende a olhar para a realidade, avaliando-a, refletindo a partir da realidade, e penso que realmente é esta lefada de ar fresco que vai ser importante para a nossa diocese. Ele tem-se preocupado por conhecer a realidade, basta ver esta vontade que ele tem de fazer os crismas nas ilhas todas este ano. Penso que falta ainda São Miguel, que vai ficar agora para o verão, mais para o tempo do verão, e penso que faltará São Jorge e Flores nas outras ilhas. Penso que já estará quase tudo feito. Isto mostra realmente a vontade que ele tem de estar próximo dos jovens e de apostar muito na família e numa nova dinâmica pastoral, onde realmente se esteja próximo das pessoas e se leve a missão da Igreja por diante, uma nova evangelização, que acho que isto é muito importante. E como referiu e bem o Santos Narciso, em todos os momentos das suas intervenções, nomeadamente na festa do Senhor Santo Cristo, onde eu também estive, foram realmente momentos marcantes e que nós esperamos que possa ser mobilizador para todos, momentos mobilizadores, aliás, para todos, nomeadamente para os sacerdotes. É claro que muitas vezes isso é difícil porque as mudanças são sempre difíceis, mas quando há uma perspectiva e quando há um horizonte positivo que nos lança para a missão e que nos lança para um tempo novo, eu penso que isso é mobilizador das vontades e, portanto, embora ainda seja muito cedo de falar em balanço, como disse o Santos Narciso e bem, eu penso que as perspectivas são boas, são muito boas. Mantenho a questão para si, Padre Ricardo Henriques. Dom Armando mostrou desde o primeiro dia, como já referiu, que as suas atenções estavam viradas para os mais jovens. Tem a ver com o seu perfil, com o seu estilo de pastoral, ou com o momento atual da falta de alunos no seminário, primeiro, e claro, a aproximação da Jornada Mundial da Juventude em agosto em Lisboa? Eu penso que tem a ver com este momento que é a Jornada Mundial da Juventude, não é uma oportunidade
que não deve ser perdida, e também, naturalmente, também com o facto de haver aqui poucos alunos, mas isto tem a ver também com a preocupação de levar o Evangelho às novas gerações, porque nós sabemos bem a grande mudança que aconteceu nas últimas décadas, que decorre não apenas da diminuição da população, mas o facto de milhares de pessoas que antes participavam na Igreja agora não participam. É claro que a população diminuiu, mas não é só isso que se trata. Realmente estamos num tempo novo. E, portanto, nós, a Igreja, quer dizer, todos aqueles que se sentem comprometidos na experiência de acreditar, sentem-se realmente chamados a ir ao encontro das pessoas, mas atuando mais no terreno, no concreto, no terreno, e não apenas na dimensão litúrgica, que é aquilo que transparece mais e que se vê mais a olho nu, mas no terreno, também na dimensão sociocaritativa e, sobretudo, na dimensão evangelizadora, com uma pastoral que vá ao encontro dos pais das crianças da catequese, das famílias jovens, etc. Porque, se não se trabalhar nas bases, o Evangelho não passa para a vida, não passa para a cultura. E isso parece-me que realmente é fundamental. Passo agora a palavra ao José Manuel Santos Narciso. Uma pandemia, durante e depois um período de sede vacante, também a questão dos abusos sexuais, foram tempos muito difíceis para a vida da Igreja e da Diocese de Angra em particular. Como é que se recoloca esta Diocese numa caminhada que já em sínodo, que era o que se pretendia, inclusivamente por parte do Papa Francisco? Para recolocar a Diocese em parâmetros daquilo que já foi, temos que pensar que é impossível, porque os tempos são diferentes, os desafios são diferentes. Eu acho que tem que haver, mais que tudo, um regresso à Igreja dos Atos dos Apóstolos. Nós passamos e estamos a passar uma crise muito grande da forma como as pessoas olham para a Igreja, de fora para dentro. Mas a interrogação que se tem de fazer é como nós, que estamos dentro da Igreja, olhamos para a própria Igreja. E como é que nós conseguimos fazer com que no mundo em que trabalhamos, no mundo em que nos inserimos em família, como é que conseguimos testemunhar mais que a Igreja, uma civilização? Porque aqui está em questão, mais do que ser a Igreja Católica ou outra qualquer Igreja, está em questão uma civilização cristã. É isso que nós temos de lutar por manter os grandes princípios. Mais do que pensar em números, devemos pensar em como testemunhar o verdadeiro Evangelho na vida de cada dia, e é este testemunho que pode vir a chamar novamente as pessoas a participar nos atos do culto, porque tanto a Eucaristia como qualquer outra dimensão, e não estou a falar na dimensão da religiosidade popular, porque esta não tem crise nenhuma, estou a falar na dimensão pastoral do dia a dia, do domingo a domingo, para chamar, para termos as pessoas a corresponder aos apelos que são feitos. É preciso essencialmente que na vida prática cada um de nós use uma linguagem adequada, uma linguagem que chegue ao coração das pessoas, porque a Igreja não é uma dimensão apenas de inteligência e de cultura, é uma dimensão de coração. E se não chegarmos ao coração das pessoas, se vivermos voltados apenas para nós mesmos, e se os movimentos da Igreja se reduzirem a si mesmos, sem diálogo, sem virem para fora e sem mostrar que existem, creio que será muito difícil. O grande desafio que nós temos hoje é precisamente este desafio de fazer transparecer ao mundo o rosto da Igreja, que tem sido tão ferido por tantas circunstâncias minoritárias,
mas que aos olhos das pessoas assumem dimensões que são catastróficas para os tempos que estão a passar. E é isso que devemos evitar. Santos Narciso, coloco-lhe também assim a próxima questão. Quando Dom Armando chegou à Diocese, a Comissão Independente divulgava o resultado do relatório dos abusos sexuais em Portugal. Como é que foi a atuação da Diocese de Angra e particularmente do novo Bispo de Angra, muito novo à altura, Bispo de Angra, nesta divulgação, inclusivamente de alguns nomes regionais? É preciso dizer, reconhecer e honrarmos-nos da forma como o Bispo Dom Armando Esteves Domingos encarou a situação. Encarou a situação com toda a calma, mas ao mesmo tempo com toda a frontalidade. E agora permitam-me, um pouco como jornalista, o eco que as declarações de Dom Armando fez a nível nacional, as referências que foram feitas à sua tomada de posição, à sua atitude firme de estar sempre e em primeira linha ao lado das vítimas, mas ao mesmo tempo com a serena esperança de esperar os resultados dos inquéritos e só agir quando houvesse factos concretos. Esta atuação foi uma atuação linear, belíssima, e que marcou positivamente a entrada do Sr. Dom Armando na nossa Diocese. Eu creio que temos que continuar a aguardar com toda a serenidade, mas ao mesmo tempo olhando com caridade e responsabilidade para aqueles que sofrem, para que este processo não venha a abrir ainda mais feridas do que aquelas que já abriu entre a comunidade cristã de vários países da Europa, de vários países, de várias zonas dos Estados Unidos da América, da Austrália e de outros países, mas também entre nós, embora numa proporção bastante pequena, mas aqui a questão não está em ser pequeno ou grande, está em ser o facto em si. E isto o Sr. Dom Armando soube encarar de uma forma positiva e que merece o nosso realce. Um ano com sobressaltos, esse foi um deles, mas também a recente doença do Papa Francisco, o estado de saúde dele nas últimas semanas. Acham, e a pergunta coloco, peço que primeiro comente o Padre Ricardo e depois Santos Narciso, acham que esta doença do Papa, deste agravamento do estado de saúde do Papa Francisco, poderá desestabilizar a organização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa? A próxima questão coloco aos dois, peço que primeiro responda ao Padre Ricardo e depois Santos Narciso. O recente agravamento do estado de saúde do Papa Francisco poderá desestabilizar a organização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa? Eu não creio que vá desestabilizar, porque, segundo as informações recebidas e que são divulgadas frequentemente pelo site do Vaticano, o Papa, depois daqueles dias internado, está a recuperar normalmente, não há nenhum sinal negativo na sua convalescença, no seu pós-operatório, pelo que não é por aí que as jornadas, enfim, terão menos eco, ou que possa haver qualquer desestabilização. Eu penso que o que tem sido feito até agora e o que ainda falta fazer em termos de organização, de participação, de catequeses, de mobilização dos jovens, não só os que vão efetivamente a Lisboa, mas também todos aqueles que pertencem aos grupos de jovens e que não poderão ir, eu penso que tudo isso entra na dinâmica da JMJ. Portanto, esta ideia de que realmente ninguém deve deixar de ir por não saber que existem as jornadas, ninguém deve deixar de ir por não ter conhecimento de que elas existem ou por até nem se ter inscrito ainda.
Eu penso que esta ideia que foi muito divulgada, nomeadamente pelo Bispo Dom Américo Aguiar, etc., eu penso que isto acaba por ter algum efeito nos jovens. E, além disso, também o facto de haver aquela celebração em julho, no ponto mais alto de Portugal, na Ilha do Pico, com o Sr. Dom Armando a liderar uma subida ao pico, como que para enviar do ponto mais alto de Portugal os jovens para Lisboa, como também é uma simbólica, não é, daquilo que os jovens são chamados a fazer, mesmo após as Jornadas Mundiais, não é? Porque espera-se uma nova dinâmica depois das Jornadas Mundiais, que não são apenas um ponto de chegada, mas eu vejo-as também como um ponto de partida para a dinâmica da Igreja nos próximos tempos. Santos Narciso, pegando já aqui nesta bengala da subida ao pico e que se calhar vai ser precisa, como é que avalia, portanto, a organização da JMJ em Lisboa e este lançamento deste evento a partir da Diocese, a partir do ponto mais alto do país, na Montanha do Pico? Foi uma belíssima iniciativa do Sr. Dom Armando e da Diocese de Angra, e eu creio que a Jornada Mundial da Juventude vai marcar positivamente a história destas primeiras décadas de vida cristã em Portugal, porque independentemente da questão do Papa, que a doença, claro, mediatizou-se um pouco e criou algumas incertezas, e sabemos que terá influenciado principalmente em outros países que não Portugal, porque em Portugal, como é o país anfitrião, eu creio que já estava em marcha toda a organização e em velocidade de cruzeiro, e isto está a ser bem realizado, e depois do primeiro tempo um bocadinho tempestuoso, essencialmente com a questão das infraestruturas físicas para o evento, entrou-se numa maré muito mais calma, e agora, com a vinda tenho a certeza quase que o Papa virá mesmo a Portugal. Poderá não estar o tempo todo, mas virá a Portugal e estará com os jovens, mas independentemente da presença ou não do Papa, é uma questão apenas de visibilidade, porque o fundo estará sempre nas Jornadas Mundiais da Juventude, e creio que Portugal não vai defraudar, como em muitas outras ocasiões tem dado belíssimos testemunhos dentro da Europa e fora da Europa daquilo que é capaz de fazer em termos de organização. Agora é esperar e, acima de tudo, desejar que a recuperação do Papa Francisco se processe como está a ser até agora, e dizem as notícias, e que ele possa estar com os jovens, mesmo com algumas limitações, e que possa também, mais uma vez, estar uns momentos, fosse ou que seja, em Fátima, no santuário, porque será um momento marcante novamente para a devoção mariológica de Portugal, que se conhece no mundo inteiro, e com mais uma presença papal não deixará de ter eco em todo o mundo, essencialmente quando se alia o lema da jornada, precisamente a Maria que deixa tudo e apressadamente corre. Portanto, eu creio que é tempo de ter esperança, falta pouco mais de um mês e vamos ter umas jornadas de juventude para não mais nos esquecermos. Padre Ricardo Henriques, mais de 700 jovens inscritos na Jornada Mundial da Juventude. É um número surpreendente? Ou sabia que nos Açores os jovens, apesar de tudo, e apesar de ser lugar comum dizer que os jovens têm algum receio do compromisso, era expectável termos 700 açorianos a participar? Eu não tinha grande expectativa, assim, nem para muitos. Também nunca pensei que fossem
que fosse um número muito reduzido. E também porque os anos que eu já levo de padre dá-me também para compreender que onde existem os grupos organizados é mais fácil também fazer eles juntarem-se e organizarem-se, inclusive para angariar fundos e pedir apoios para as deslocações. Aí o sentido de pertença ao grupo de jovens propriamente dito, penso que ajuda muito nessa mobilização. Eu considero que é um grupo bastante razoável, esses 700 jovens que estão inscritos para participar na JMJ. E, além disso, não devemos também esquecer que há várias famílias nos principais centros vão receber também jovens de outras proveniências na semana anterior, e isso também vai ser um motivo de encontro, de conhecimento dos costumes locais, de enriquecimento cultural e também de experiência de fé e religiosa através dos momentos de oração e dos momentos celebrativos. Penso que tudo isso vai ser enriquecedor, nomeadamente na semana anterior à JMJ. E aqui entre nós, Dom Armando sabe onde é que se está a meter ao propor-se subir o pico com os jovens? Pois, isso é uma coisa que a gente não sabe. Eu creio que ele já subiu uma vez, quando era um padre novo, e agora falo outra vez, penso que ele sabe o que é. Certamente sim, certamente ele estará preparado para a subida, embora seja sempre, enfim, uma subida íngreme e difícil, mas creio que sim. Santos Narciso, Dom Armando, sabe onde é que se está a meter? Eu creio que sabe, vai mostrar aquilo que vale e este é um passo grande para ele se tornar açoriano, não só de coração como já é, mas também açoriano de calcorrear esta terra até aos pontos de mais difícil acesso. Eu creio que o Sr. Dom Armando vai mostrar aquilo que vale, mesmo fisicamente, depois da sua garra de ser de Oleiros, terra onde também a natureza oferece muitos desafios, e ele aqui vai prová-lo subindo a montanha de Pico. Vamos ver, mas vai ser um momento que vai ser bastante seguido pela comunicação social e está a gerar bastante expectativa junto das pessoas. Era essa a opinião que... Além disso, posso acrescentar que há vários meios de comunicação social, os principais a nível nacional também já deram nota de que irão também fazer essa subida, e inclusive alguns estrangeiros, pelo que, como o Santos Narciso referia, vai ter um eco, vai ter um efeito grande a nível geral, não apenas nos Açores. Esta subida do Sr. Dom Armando à montanha do Pico, para além de todos os efeitos ao nível da Jornada Mundial da Juventude, vai constituir também um belíssimo momento para a promoção dos Açores, para a promoção da Ilha de Pico, junto a nível nacional e internacional, o que é bastante importante para que as pessoas conheçam a nossa realidade, não só as nossas belezas em si como imagem, mas na realidade que se vai passar naquela noite e naquele dia. Em jeito de conclusão desta nossa conversa, qual é o maior desafio da Diocese de Angra, da Igreja nos Açores, para o próximo ano pastoral? Eu acho que o maior desafio para a pastoral no próximo ano será realmente esta continuidade em relação à juventude e à aposta também nas famílias, nomeadamente as famílias mais jovens, porque é nelas que está o futuro. E, portanto, estes dois itens parece-me que estão muito presentes naquilo que têm sido as intervenções do Sr. Dom Armando, pelo aquilo que me tenho apercebido. E creio que em relação ao futuro vai haver uma grande aposta por aí, em termos de metodologia e organização. É natural também que haja mudanças a nível da organização pastoral, nas diversas zonas e ouvidorias,
É natural que haja mudanças e essas mudanças, embora sejam difíceis, penso que são sempre salutares e que hão de dar depois os seus frutos a seu tempo. Santos Narciso? Para o próximo ano pastoral, essencialmente o que se deseja é que haja abertura dentro das ouvidorias e dentro das paróquias para os novos tempos e para uma nova visão de igreja que importa realçar e que Dom Armando vai tentar implementar. As mudanças custam bastante, sempre. E eu creio que este ano terá sido, estes 6 meses, terão sido um pouco de lua de mel da presença do Sr. Dom Armando na Diocese. A partir de outubro, a organização dos conselhos pastorais, os conselhos económicos, a maneira como se encara a solidariedade da Igreja para com os problemas da sociedade, tudo isto é que vai fazer com que possamos ter um ano diferente desses 2 últimos anos, devido à pandemia que afastou muita gente, e agora fazê-los regressar vai ser uma tarefa muito difícil, e o passo do ano que vem será realmente anunciar de forma diferente para problemas que são antigos, mas que requerem linguagem nova para chegarem a todo o lado, e acima de tudo que a Igreja, dentro da Igreja, se dê testemunho de unidade e se dê testemunho de amor aos outros e não de formar grupos e capelinhas que tanto têm prejudicado a nossa diocese. Muito obrigada aos dois por esta agradável conversa via Zoom, por via telemática. Obrigada aos dois, Padre Ricardo Henriques, Santos Narciso. Umas boas férias para os dois e para todos aqueles que nos escutam. O Igreja Açores regressa no primeiro domingo do mês de setembro. Até lá, tenha um muito agradável verão. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.